Olá pessoalzinho, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossa série de aulas, online aqui pela plataforma de História. E hoje na aula 12 nós vamos falar sobre a crise do Império Romano. Na aula passada nós falamos sobre o Alto Império Romano, seu crescimento, a sua transformação social, política e econômica, a Igreja Católica que também vai se instituir nesse período, mas hoje nós vamos falar sobre a questão do período de crise que Roma vai sofrer. Então vamos lá para a aula. Roma em crise. E ela inicia falando do fim da expansão militar. Roma, durante muito tempo, no período do Alto Império Romano, como uma das principais características do Império, ela expandiu o território dominando vários territórios na Península Itálica e também por toda a Europa. Em cada lugar que ela ia, ela invadia uma determinada sociedade, matava muitos, fazia deles escravos e muitos deles tiveram que fugir ou para a África ou para o Oriente Médio. Então Roma expandiu seu território, mas com o passar do tempo, principalmente depois do período onde Roma ficou apaziguada, que foi mais ou menos entre os anos de 24 a.C. até depois de 180 depois de Cristo, Roma, ela já não tinha tanto soldado assim, até porque os jovens não queriam se tornar soldado, visto que era uma glória para eles trabalhar na questão da expansão, nas guerras, na luta, e ganhavam também o prestígio da sociedade. Esse prestígio, com o passar do tempo, ele foi chegando ao fim. Se não estava expandindo território, entra a questão da crise da escravidão e automaticamente a produção agrícola. Por que vai acontecer uma crise na escravidão? Porque os escravos eles vinham geralmente desse processo de expansão territorial. Se invadiam o território, aqueles escravos que sobreviviam daquela batalha eram colocados como escravos e eles tinham que trabalhar na lavoura agrícola. Então, nesse período, como saída para essa dificuldade econômica na produção agrícola, vai surgir o colonato, que era uma forma de política econômica que vai acontecer em Roma. Como nós falamos lá na aula passada, a sociedade que era dividida entre patrícios e plebeus, vai surgir uma classe intermediária que seriam os clientes. Alguns plebeus que passavam por dificuldade econômica, eles vão trabalhar para esses patrícios na lavoura agrícola em troca de uma moradia, em troca de comida, como se fosse num sistema de semi-servidão. E o patrício, o dono da fazenda, vai passar a ser chamado de colono, num sistema conhecido como colonato. O exército romano ele começa a ter a sua fragilidade, começa a enfraquecer. A sociedade toda ela entra num processo de ruralização, tá? Então, não tendo mais como conter as suas fronteiras, Roma passou a se tornar bem fragilizada e suscetível às invasões bárbaras, ou seja, aqueles povos que eram considerados bárbaros, ou seja, inimigos de Roma, que foram para a África e também para o Oriente Médio, percebendo que Roma estava enfraquecida e que já não tinha mais como se defender, voltar e começar a dominar aquilo que no passado eram deles. Aí entra a questão agora da Igreja Católica. A Igreja Católica, ainda no Alto Império Romano, ela começa a sofrer algumas concessões, principalmente porque ela não aceita que o imperador se torne uma divindade, ou seja, visto pela sociedade como um deus, como uma divindade. Então, a Igreja Católica ela começa a sofrer um pouco em relação à questão da sociedade, ou principalmente da questão do imperador do Império Romano. Vai chegar um determinado momento que no Baixo Império Romano, o imperador Teodósio ele vai decretar que definitivamente a Igreja Católica é a religião oficial de Roma e nada vai mudar. Nesse período é feito o Edito de Milão, onde dá a liberdade do culto religioso à Igreja. A Igreja Católica agora ela pode ter a sua tradição, a sua formação dogmática e ninguém vai influenciar nas ações da Igreja. Teodósio também diz
que a igreja ela vai ter autonomia religiosa por ela ser oficial, então ele decreta o fim de qualquer tipo de culto politeísta, ou seja, o culto a outros deuses. Mesmo assim, Roma continua a cair economicamente. Roma ela vai se dividir em duas partes. Uma parte que vai ser considerada o Império Romano do Oriente, onde a igreja ela vai ter as suas ações primitivas, né? A igreja ela vai ser ortodoxa, e o Império Romano do Ocidente, esse que vai se enfraquecer, e por causa dessas invasões bárbaras, no ano de 476, ela chega ao seu fim, tá? Roma é dominada pelos bárbaros, ela chega ao seu fim histórico, e a partir daí esses grupos de bárbaros que vão invadir Roma vão formar pequenos grupos sociais que vão crescer, que vão se expandir e que vão se tornar, acabar resultando lá na frente nas monarquias nacionais, tá? Na formação dos primeiros países. O Império Romano do Oriente, que tinha como característica, né, a, digamos assim, uma maior facilidade de negociação dentro do seu território, apesar de ela ser bastante tradicional, ela vai continuar e ainda vai pendurar aí por meados, assim, por boa parte da história da Idade Média, ok?